I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Board, to be bored a hole, make a walk, or you bored me, or you paid my board, or it can mean anything. And those little vowels and so forth just change the whole meaning. Board, estar abrindo um buraco, dar uma caminhada, ou você me aborreceu, ou você pagou minha pensão. Ou poderia significar muitas coisas. E essas pequenas vogais e coisas assim simplesmente mudam totalmente o significado. So you'll never do it like that. God wrote it like that. Because all the Word is inspired and said that I thank Thee, Father, Thou hast hid these things from the eyes of the wise and prudent, and will reveal. Amen. Deste modo, você nunca fará isto assim. Deus a escreveu assim porque... E toda a palavra é inspirada. E ele disse isso. Graças te dou, Pai, que ocultaste estas coisas dos olhos dos sábios e dos instruídos, e as revelarás. Amém. Aos pequeninos, os quais aprenderão. It's a revelation of Him, as I said last evening. We'll reveal it today. É uma revelação dele. Como eu disse ontem à noite, revelará isto aos pequeninos. I said it won't work, sir. I said a revival will never come until God, the sovereign God, sends it. Eu disse, isso não funcionará, Senhor. Eu disse, um reavivamento nunca virá até que Deus, o soberano Deus, o envie. And then He might take up a little nitwit that can't even sign his name and do it with it. And knows not even good English, let alone the Greek. E então pode ser que ele apanhe um imbecil desprezível que não consiga nem assinar o nome, e o faça com este que não conhece nem mesmo um bom inglês, muito menos o grego. That's what he done in the time when Peter preached at Pentecost. You know, he couldn't even sign his name. Ignorant and unlearned. Isso é o que ele fez na ocasião quando Pedro pregou em Pentecostes. Vocês sabem, ele não conseguia nem assinar o nome, ignorante e homem sem letras. But God does things in such strange way to our intellectual thinking. That makes it God. Mas Deus faz coisas de modo tão estranho para o nosso pensamento intelectual. Isso o torna Deus. If you'd got a bunch of theologians and dignitaries and so forth that said that smart Ephesus, you see, he had it just right, but God went out and got fishermen. They couldn't even sign their name. That's what he took. Se ele tivesse tomado um grupo de teólogos e dignitários e coisas tais, eles teriam dito, esse inteligente Caifás, vejam, o conceito dele estava bem certinho. Mas Deus desceu e tomou pescadores, que nem mesmo conseguiam assinar o nome. E isso é o que ele tomou. That's God. He takes something that's nothing and makes something out of it to His own honor. Isso é Deus. Ele toma algo que não é nada e faz algo dele para a sua própria honra. He took a chaos and made a Eden. God. Ele tomou um caos e fez um Éden. É Deus. Now, if there's anybody got the mechanics for a revival, is our noble brother Billy Graham. Agora, se há alguém que tem a mecânica para um reavivamento, é nosso nobre irmão Billy Graham.
But the mechanics is all right, but the mechanics won't move it. It takes the dynamics to move it. Mas as mecânicas estão bem, mas as mecânicas não o moverão. Requer-se a dinâmica para movê-lo. You can build an automobile, put fine seats in it, make fine pistons, and prove by science what it can do, but unless the dynamics is there, it's just a dead piece of good. Pode-se fabricar um automóvel, colocar finos assentos nele, fazer excelentes pistões e provar pela ciência o que ele pode fazer, mas a não ser que as dinâmicas estejam ali, é apenas um objeto morto. So, in the Welsh revival, one of our late revivals before our Pentecostal, no one knows what started the revival. Just a bunch of people. Deste modo, no reavivamento galês, um de nossos recentes reavivamentos antes do nosso pentecostal, ninguém soube o que deu início ao reavivamento, só um grupo de pessoas. Now when we get all, our friend Billy Graham will get all the Presbyterians, Lutherans, and Pentecostals and everything together, go into the city, and there they'll have a great gathering together with thousands, and 30,000 will come in 2 weeks and give their hearts to Christ, go back another 2 weeks and he ain't got a one. Agora, quando conseguimos que todos, nosso amigo Billy Graham consegue reunir todos os presbiterianos e luteranos e pentecostais e tudo mais, vai a uma cidade, tem um grande ajuntamento de milhares e 30.000 vêm em 2 semanas e entregam o coração a Cristo. Retorna-se em 2 semanas e não sobra um. That's the mechanics. But let God in His sovereign grace just speak to some little nitwit, so to say, a little nobody. Veja, isso é a mecânica. Mas deixe que Deus, em sua graça soberana, somente fale a um imbecil desprezível, por assim dizer, um João ninguém. Let His Spirit fall into the city and man can't go to work. Women can't wash dishes. The maids can't make the beds. They're screaming and crying with their hands up in the air. That's revival. That's in the will of God. Deixe que seu espírito caia em uma cidade e os homens não conseguirão trabalhar, as mulheres não conseguirão lavar os pratos, a criada não conseguirá arrumar a cama, gritando e chorando com as mãos para o alto. Isso é reavivamento. Esse está na vontade de Deus. It was said that some noblemen from the church went over to the Wales to understand or figure out what all the mechanics was in the revival, and doing the Welsh revival. Foi dito que alguns nobres da igreja foram até lá para o país de Gales para entender ou examinar qual era a mecânica em sua totalidade no reavivamento, durante o reavivamento galês. And when they got off the ship with their tall hats on and their round collars, see come down the street a little policeman swinging his club around and around like that, whistling. E quando saíram do navio com seus chapéus altos e seus colarinhos redondos, viram descendo a rua um policial de baixa estatura dando voltas e voltas no seu cacetete assim, assobiando. They said, "My good man, could you tell me where the Welsh revival is?" You said, "Yes, my brother, and you're standing in the middle of it." Eles disseram, meu bom homem, o senhor poderia me dizer onde é o reavivamento galês? Ele disse, sim, meus irmãos, vocês se encontram no meio dele. He said, "You understand? I am the Welsh revival." He said, "Because the Welsh revival is in me." Ele disse, vocês entendem, eu sou o reavivamento galês, disse, porque o reavivamento galês está em mim. That's sovereign. That's what God does. And He alone has the right to send a revival. Not get the mechanics together, it's pray for God to send the dynamics. Isso é soberano. Isso é o que Deus faz e somente Ele tem direito de enviar um reavivamento. Não reunir a mecânica é rogar para Deus enviar a dinâmica. He only reveals His word in the predestinated. Ele somente revela sua palavra no predestinado. Now, when I use the word predestinate,
Now, it's a bad word to use in public, especially when we have mixed crowds between the Armenians and the Calvinists. Agora, quando eu uso a palavra predestinar, agora é uma palavra ruim para se usar em público, especialmente quando temos multidões mistas entre arminianos e calvinistas. And I've asked you not to think I know it all, but they're both wrong, according to the Scripture. E não tenho pedido para vocês não pensarem que eu sei tudo, mas ambos estão errados, conforme a Escritura. Grace is what God did for me, works is what I do for Him. See? Then you've got it. Graça é o que Deus fez por mim, obras é o que eu faço por Ele, estão vendo? Então, vocês acertaram. If you climb out on either one of the limbs, you'll sure find yourself out on the end of the limb and can't get back. The book of Ephesians pulls it together, I think. Se você sai por qualquer dos galhos, você sem dúvida se encontrará na extremidade do galho e não poderá retornar. O livro de Efésios coloca isto em harmonia, eu penso. Now, but the word when I use it predestinated, don't think that that's the only word I know how to make. It's God's foreknowledge. See, that He know He can't say He died that all might be saved. He did, but by His foreknowledge He knows who would and who would not. See? Agora, porém, a palavra, quando eu a uso, predestinado, não pense que estou... Essa é a única palavra que sei como fazer. É a presciência de Deus. Veja, que Ele sabia. Ele não pode dizer, ele morreu para que todos pudessem ser salvos. Ele morreu. Porém, por sua presciência, Ele sabia quem seria e quem não seria. Está vendo? That's what He knows. I don't know it. You don't know it. So we work out our own salvation with fear and trembling. Isso é o que Ele sabe. Eu não sei isto e você não sabe isto. Deste modo, nós operamos nossa própria salvação com temor e tremor. Now, but God has His word set and has at all ages His foreknowledge has caused Him to set in the church and in the people certain things that He did from the beginning. Agora, porém, Deus tem sua palavra estabelecida, e tem em todas as eras. Sua presciência fez com que Ele estabelecesse na igreja e no povo certas coisas que Ele fez desde o princípio. And then the gospel that's being preached to that age is only revealed to that certain people. The rest of them don't see it. E então o evangelho que tem sido pregado a essa era é somente revelado a esse determinado povo. Os demais não o veem. See? Thank Thee, Father, Thou hast hid these things from the eyes of the wise and prudent, and reveal it to babes such as would learn. Está vendo? Graças te dou, Pai, que ocultaste estas coisas dos olhos dos sábios e dos instruídos, e as revelas aos pequeninos, os quais aprenderiam. That's predestination. Not that He did it by saying, I'll choose you and don't choose you. By His foreknowledge, He knew what you would do. Veja, isso é predestinação. Não que Ele tenha feito isto por meio de, como se diz, escolherei você e não escolherei você. Por sua presciência, Ele soube o que você faria. By Him being infinite, you believe He's infinite? If He isn't, He can't be God. Por Ele ser infinito. Você crê que Ele é infinito? Se não é, Ele não pode ser Deus. Then you think, being infinite, He knew every flea that would ever be on the earth. How many times them fleas would bat their eyes. How much tallow was in each flea. Every blade of grass it would ever set on. That's infinite. Então pense, sendo infinito. Ele conhecia cada pulga que alguma vez estaria na terra, quantas vezes aquelas pulgas piscariam os olhos, quanto sebo havia em cada pulga e cada folha de grama onde ela pousaria. Isso é infinito. And we're finite. We stumble in darkness. God likened us to sheep, and we must have a leader. Nós somos finitos. Nós cambaleamos nas trevas. Deus nos comparou a ovelhas. E temos de ter um líder. And that leader is not man. That leader is the Holy Ghost, the Spirit of Christ among us. E esse líder não é o homem. Esse líder é o Espírito Santo. O Espírito de Cristo entre nós. A little while and the world seeth me no more.
His physical being was raised up to the throne of God, where the Spirit was on the throne. Now Christ is on the throne. Jesus. Um pouco e o mundo não me verá mais. Seu ser físico foi levantado ao trono de Deus, onde o Espírito estava no trono. Agora Cristo está no trono, Jesus. A little while the world sees me no more, yet ye shall see me, for I'll be with you to the end of the world, even in you. Um pouco e o mundo não me verá mais. Ainda assim vós me vereis, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos, até mesmo em vós. The throne of God, of Christ, is erected into your heart, and He's sitting on God's throne, but in the millennium He sits on His own throne. O trono de Deus, de Cristo, está edificado no seu coração, e Ele está sentado no trono de Deus, mas no milênio Ele se senta no seu próprio trono. Which He swore that He'd raise up this man, His son, David's son, to sit on His throne. O que Ele jurou que levantaria este homem, seu filho, o filho de Davi, para se sentar no seu trono. Now, He reveals these things by His foreknowledge to those who He has ordained to these things. Otherwise, they don't see it. Stand right there looking right at it and they can't see it. Agora, Ele revela estas coisas por sua presciência àqueles que Ele ordenou para estas coisas. Do contrário, eles não veem isto, encontrando-se bem ali, olhando diretamente para isto e não conseguem vê-lo. How many ever seen that picture of a cow in a bush that you just have to look and look? Did you ever see that? Seen the picture of Christ in a bush or in the sky or clouds? Quantos já viram aquela pintura de uma vaca em um arbusto para a qual se tem de olhar e olhar? Vocês já viram? Ou viram a pintura de Cristo em um arbusto, ou no céu, ou nuvens? See, that painter has got that so fixed up till you have to look at it just a certain way. Well, then when you once see it, you can't see nothing else but that. Every time you look there, it's... Veja, esse pintor tem isso disposto de tal maneira que se tem de olhar para ela exatamente de uma certa maneira. Bem, então, quando você a enxerga uma vez, já não consegue ver nada mais a não ser isso. Toda vez que você olha, ali está. How many seen those pictures? I'm sure you have. Quantos já viram essas pinturas? Bem, certamente que vocês viram. Well, that's the way Christ is Himself. The gospel, the message is. Bem, é assim que Cristo é. Ele próprio, o Evangelho, a mensagem é. When you want to see the message of the hour, there's nothing else you can see but that. That's all. Everything else is gone. The rest of it's just a filler. See? When you want to see the message. Quando você vê a mensagem da hora uma vez, não há nada mais que você possa ver a não ser isso. Isso é tudo. Tudo mais terminou. O demais é apenas um enchimento. Veja, quando você vê a mensagem uma vez. That was Noah's time. When Noah and his group when they saw the message, nothing else mattered. When Moses' group saw it, nothing else mattered. Isso foi no tempo de Noé. Quando Noé e seu grupo, veja como, quando viram a mensagem, nada mais importou. Quando o grupo de Moisés a viu, nada mais importou. When John's group saw it, nothing else mattered. When Jesus' group saw it, nothing else mattered. Quando o grupo de João a viu, nada mais importou. Quando o grupo de Jesus a viu, nada mais importou. When the apostles' group saw it, nothing else mattered. When Luther's group saw it, Wesley's group saw it, Pentecostal group saw it, nothing else mattered. They pulled away from everything. Quando o grupo dos apóstolos a viu, nada mais importou. Quando o grupo de Lutero a viu, o grupo de Wesley a viu, o grupo dos pentecostais a viu, nada mais importou. Eles se afastaram de tudo. Why? By His foreknowledge. He predestinated these things to happen. Por quê? Por sua presciência, Ele predestinou que estas coisas acontecessem. He chooses His own person by His foreknowledge. Like He said in Romans 8 here, that Esau at the election of God might stand sure. Ele escolhe sua própria pessoa por sua presciência. Como ele disse em Romanos 8, que Esaú, para que a eleição de Deus ficasse firme. That Esau and Jacob, both born of holy parents, twins,
that his election might stand sure and true. He said, I hate Esau and love Jacob before either boy was born. Para que Esaú e Jacó, ambos nascidos de pais santos, gêmeos, para que sua eleição permanecesse firme e verdadeira, ele disse, eu aborreço Esaú e amo Jacó, antes que ambos os rapazes tivessem nascido. Está vendo? He knows what's in man. He noted from the beginning what it was. Therefore, he can make everything work just exactly on clock time. Ele sabe o que está no homem, ele sabia isto desde o princípio. O que era isto? Portanto, ele pode fazer tudo operar exatamente no tempo cronometrado. We get all nervous and frustrated. You never seen him frustrated. They don't, see? Nós ficamos todos nervosos e aturdidos. Você nunca ouviu aturdido? Eles não. Everything's working all right. Just exactly the clock's ticking. These things are supposed to happen. All these women with short hair and these men wearing like they got hair like their wives. Tudo está operando corretamente. O relógio está exatamente fazendo o tic-tac. Estas coisas que estão previstas acontecer, todas estas mulheres de cabelo curto e estes homens usando suas... como têm cabelo como suas esposas. I see them absolutely have these roller curlers in their hair, curling up here in front. What a perversion. That's the result of Satan's Eden. Eu os vejo absolutamente que sim. Tem estes rolos de encrespar no cabelo, fazem cachos aqui na frente. Que perversão! Esses são os resultados do Éden de Satanás. And look her, she's trying to cut her hair like her husband. Her husband's letting his hair grow like his wife. E veja, ela está tratando de cortar o cabelo como seu marido. Seu marido está deixando o cabelo crescer como sua esposa. And she is wearing his clothes, and he's wearing her underneath clothes. There you are. She's getting masculine, he's getting feminine. E ela está usando suas roupas e ele está usando suas roupas de baixo. Veja, aí está. Ela está ficando masculina e ele está ficando feminino. See, it's Satan's Eden, contrary to what God made it at the beginning. That's the truth. Veja, é o Éden de Satanás, contrário ao que Deus fez no princípio. Essa é a verdade. If I don't get started, we'll never get into this. Se eu não começar, nós nunca chegaremos a isto. But these things and the way for him to do it and who will do it, that's his own chosen way. He chooses. That's the way he wants it done. Mas estas coisas e a maneira para ele fazer isto, e quem o fará, essa é a maneira escolhida por ele próprio. Ele escolhe. Essa é a maneira como ele deseja que seja feito. As I heard Brother Perry Green, our pastor of Tucson, preaching the other night about how that God made things some way, I forget what his text was, but he said, that's the way God likes it. That's the way God does it. Well, that's right. Como ouvi o irmão Perry Green, nosso pastor em Tucson, pregando a outra noite, acerca de como Deus fez as coisas de certa maneira. Eu me esqueci de qual era o seu texto. Mas ele disse, é assim que Deus gosta disto. É assim que Deus faz isto. Bem, é isso mesmo. Now, who is it among us that's going to tell him he's wrong? Who would dare to stand up in God's face and say, you're wrong, Lord. You should do it the way I want it done. The way Dr. So-and-so said it should be done. Agora, quem dentre nós vai lhe dizer, ele está errado? Quem se atreveria a se levantar perante a face de Deus e dizer, tu estás errado, Senhor. Tu devias fazer da maneira como quero que seja feito. Da maneira como o doutor fulano disse que devia ser feito. Who is that far gone in their mental faculties to say a thing like that? No, you wouldn't come out and say it, but you think it. Quem é esse decaído de suas faculdades mentais para dizer uma coisa como essa? Não, você não sairia dizendo isto, mas você pensa isto. Like on my message of the Antichrist. There shall rise false Christ. Como na minha mensagem do anticristo, surgirão falsos cristos. Now, I didn't say false Jesuses. See, nobody would stand still to be called Jesus in the term of the Lord. But false Christ means the anointed. Agora, ele não disse falsos Jesuses. Veja, ninguém ficaria quieto ao ser chamado Jesus, à maneira do Senhor.
mas falsos cristos, significa os ungidos. Oh, each one thinks he's got anointing. Glory to God, he can do this and do that. But put him on the word test and find where he comes out at things. Or the message of the hour. Eles, cada um pensa que tem unção. Glória a Deus, ele pode fazer isto e fazer aquilo. Mas submeta-o ao teste da palavra e verifique onde ele vai se manifestar. Veja, na mensagem da hora. They had anointing in the time of Jesus, but not on him. They had anointing in time, even Dathan had anointing. In the time of Moses. Eles tinham unção no tempo de Jesus, mas não nele. Eles tinham unção no tempo, até mesmo Datã tinha unção no tempo de Moisés. He said, now don't you think you're the only holy one among us? God's got plenty. We'll just start an organization here, a group of men. Ele disse, agora não penses que és o único santo entre nós. Deus tem muitos. Nós somente vamos começar uma organização aqui, um grupo de homens. God said to Moses, separate yourself from him. And he opened up the earth and swallowed them up. Deus disse a Moisés, separa-te dele. E abriu a terra e os tragou. He had given his original word to Moses, his prophet. That's the only way he ever did do it and the only way he ever will do it. He doesn't change his plan. So our ideas is wrong. His ideas are right. Always. And don't try to tell him that he's wrong. Ele tinha dado sua palavra original a Moisés, seu profeta. Essa é a única maneira em que ele chegou a fazê-lo e a única maneira em que ele ainda o fará. Ele não muda o seu plano, veja. De modo que nossas ideias são erradas, as ideias dele são certas, sempre. E não tente lhe dizer que está errado. No matter who we think is best qualified, it isn't us to say who's best qualified. That's where you get in the organization. Não importa quem pensemos ser melhor qualificado, não cabe a nós dizer quem é melhor qualificado. Agora, aí é onde você chega em sua organização. Some little brother filled with the Spirit will go into a city and build up a nice group of people, and at the conference they'll meet and all the holy brethren get along, and say, you know what? I believe little Jones here, he's just a little pick among them. I think he ought to have that nice big tabernacle, I think. Don't you think that's right? No, my, there he goes. And then the congregation scattered. See? Algum irmãozinho cheio do Espírito vai a uma cidade e edifica um bom grupo de pessoas, e na conferência eles se reúnem, e todos os santos irmãos concordam, vocês sabem, e dizem, sabe de uma coisa? Eu creio que o pequeno Jones aqui, ele é apenas uma escolha entre eles. Eu acho que ele devia ter esse bom e grande tabernáculo, eu acho. Vocês não acham que está correto? Não. Que coisa! Lá vai ele. E então a congregação se dispersa. Está vendo? Separate these. God does the separating. He's the one who does it. But each one wants to take this little one and put him over here and this one down here. That's man's idea. Apartai a estes. Deus faz a separação. Ele é o que faz isto. Porém, todos eles, cada um, quer tomar este pequenino, colocá-lo aqui e este aqui. Essa é a ideia do homem. Man has the keys, but God holds the keys, actually. They give the disciples, the Holy Church, the keys. And what's the first time they used it? When Judas had fell by transgression. O homem tem as chaves, mas é Deus que verdadeiramente segura as chaves. Eles eram aos discípulos, a Santa Igreja, as chaves. E observe a primeira vez em que a usaram, quando Judas tinha caído por transgressão. They got together and cast lots. And the holy brethren, who would say they wasn't holy brethren? Who would say they wasn't holy? But they cast lots and it fell on Matthias. Eles se reuniram e lançaram sortes, e os santos irmãos, quem diria que não eram santos irmãos? Quem diz que não eram santos? Mas eles lançaram sortes, e caiu sobre Matias. What did he ever do? Nothing. But Paul was the elected one. Amen. That was God's choosing. A little hook-nosed, sarcastic, hot-tempered Jew. E o que ele alguma vez fez? Nada. Mas Paulo era o eleito, amém. Essa foi a escolha de Deus. Um pequeno judeu de nariz aquilino, sarcástico, genioso. Not the Maecenas, the Dede, he was... It's Paul. God chose Paul. The church chose Maecenas. Não o Matias, o Dedê,
Mas, você sabe, ele era... Mas Paulo, Deus escolheu Paulo. A igreja escolheu Matias, está vendo? You have no right to tell God he's wrong. He knows what to do. He knows what man's made out of. Você não tem direito de dizer a Deus que ele está errado. Ele sabe o que fazer, ele sabe do que o homem é feito. Who would ever, that church ever chose Paul? Oh, no. Never. It said that guy's the one putting us all in jail. But God said, I'll show him what he'll suffer for me. You know what? Quem jamais iria... Aquela igreja alguma vez escolheu Paulo? Oh, não, nunca. Disseram, esse sujeito é o que está nos pondo a todos na cadeia. Mas Deus disse, eu lhe mostrarei o que ele sofrerá por mim. Ele sabe o que? All right, no matter who we think is right, God knows who's best qualified because He knows the heart of man. He knows. Muito bem, não importa quem nós pensamos que está certo. Deus sabe quem é melhor qualificado porque Ele conhece o coração do homem. Ele conhece. Nor does the revival or does these things happen at the time that we think they ought to happen. Tampouco o reavivamento ou estas coisas ocorrem no tempo em que pensamos que deveriam ocorrer. We think it's just time right now, glory to God, I notice in our chapters and so forth of the businessman, there's coming right away, hallelujah, great revivals. Nós pensamos, é este tempo agora mesmo, glória a Deus. Eu noto nas nossas sedes locais e coisas tais, os homens de negócios. Virá logo, aleluia, um grande reavivamento. Don't be deceived. He has already come and they did to him what was left. Não sejam enganados. Ele já veio e fizeram-lhe o que desejaram. Está vendo? But they think there's a revival. Is it happening? No. It's done. It's dead. It's over. Porém, eles acham que é um reavivamento. Está ocorrendo? Não. Está terminado e morto. Acabou. Notice, this is lamp trimming time. Coming out and going in. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Note, este é o tempo de preparação das lâmpadas, saindo e entrando. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Notice here in our text, notice David, king of Israel. He was the one who got the revelation of bringing the ark of God back to his place. That they never consulted it in the days of Saul, because Saul had backslid. Note aqui no nosso texto, note Davi, rei de Israel, ele foi o que recebeu a revelação de trazer a arca de Deus de volta ao seu lugar, que eles nunca a consultaram nos dias de Saul, porque Saul tinha apostatado. So they never consulted the ark at all, the covenant, in the days of Saul, because he had backslid and got away from God. Deste modo, eles nunca consultaram a arca de modo algum, o pacto nos dias de Saul, porque ele tinha apostatado e se afastado de Deus. So David quickly, with inspiration, now notice this, it's a very treacherous text if you don't get it right. Assim, Davi, rapidamente, com inspiração, agora note isto, é um texto muito traiçoeiro se você não o entender corretamente. And I feel that the hour is coming where we should be man instead of baby. We should have strong meat instead of milk. E eu sinto que a hora está vindo quando devíamos ser homens ao invés de bebês. Devíamos ter sólido mantimento ao invés de leite. Notice David, king of Israel. The king had just been freshly anointed the king, or elected king. Samuel anointed him by the will of God, and he was absolutely God's chosen king. No doubt to it. Note Davi, rei de Israel. O rei tinha sido recentemente ungido rei, ou eleito rei. Samuel o ungiu pela vontade de Deus, e ele era absolutamente o rei escolhido por Deus. Não há dúvida quanto a isto. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll
float, all of us, at the river. A beautiful river. We'll gather with the saints at the river, betrothed by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory to His. Let's just close our eyes now and sing it.